14 de setembro de 2015. Corinthians já inicia a preparação para jogo contra o Internacional e poderá quebrar nesta partida o recorde de invencibilidade do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni treina normalmente, faz grande defesa durante a atividade e tem boa chance de voltar ao São Paulo quinta-feira contra a Chapecoense. Após voltar a vencer e não sofrer gols, Palmeiras busca sequência positiva e pode ter retornos de Barrios e Arouca. Ponte Preta freia a reação do Santos no Brasileirão. Peixe finalmente apresenta Ledesma, mas volante ainda não tem data de estreia definida. Vitor vai de vilão a herói em Clássico Mineiro. Resultado mantém Galo na vice-liderança, mas Corinthians abre vantagem. Flamengo vence mais uma. Vasco consegue segunda vitória seguida. E Sport volta a ganhar depois de 10 jogos. E Estados Unidos anunciam que investigações da FIFA avançam e mais dirigentes podem ser presos. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que venceu o Joinville por 3-0 e segue na liderança do Brasileirão. A vitória deixou a equipe com 5 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Atlético Mineiro, e fez a alegria da Fiel, que aproveitou a manhã de domingo para proporcionar um novo recorde de público na Arena em Itaquera, em jogos do Timão, 41.809 pagantes. E aqui na Arena Corinthians deu Timão. 3-0 em cima do Joinville, na primeira partida do Corinthians, jogando às 11 da manhã no domingo. Você está acostumado a jogar sempre do final da tarde para a noite, né? Então você tem um tempo maior para descansar ou até mesmo para se alimentar, né? E você acordar logo de manhã e você ter algumas coisas diferentes para você comer e às vezes até para você ter fome para comer logo cedo, assim, né? Fugir e comer um pouco mais, às vezes acaba até sendo um pouco difícil, né? O pessoal, alguns jogadores aqui não sentiram bastante esse horário pela adaptação da partida, pela mudança de rotina. Eu me senti muito bem, como se tivesse jogado às 4, acho que mais pelo tempo, que nos ajudou muito. Os gols da partida foram anotados, primeiro por Malcom, que entrou logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Estava no banco de reservas e substituiu Rildo, que saiu com uma luxação no ombro. O segundo gol partiu de uma jogada pela esquerda de Wender, fazendo 2-0. E o terceiro, contra-ataque de Wagner Love, que já havia perdido um gol feito no primeiro tempo e acabou se redimindo. Com essa vitória, a equipe do Corinthians soma a 17ª partida de invencibilidade. É muito difícil manter esse nível, sim. Inevitavelmente vai perder, mas a gente quer jogar isso o quanto mais lá para frente possível. E a outra é a torcida. Tomara que essas estatísticas aí de um número grande de invencibilidade, ela acabe batendo campeão. E essa eu vou ficar torcendo. Agora, o Corinthians foca as atenções nas 2 próximas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Neste meio de semana, em Porto Alegre, encara a equipe do Internacional e depois, no final de semana, aqui mesmo na Arena Corinthians, enfrenta o Santos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma vitória justa do Corinthians e uma vitória convincente. O time se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com uma diferença maior sobre o Atlético, 5 pontos. O Wagner Love acabou sendo o destaque da partida, porque ele estava mal, jogando muito mal, e de repente acabou se redimindo, marcando o terceiro gol num contra-ataque. Mas o Corinthians, num todo, foi bem. Tem aí 17 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Se não perder do Internacional, completa 18 e se iguala ao São Paulo, que foi tricampeão brasileiro em 2008, com o Maurício Ramalho, e também ao Atlético Paranaense, campeão em 2000... Não foi campeão, foi quando o Santos foi campeão em 2004. O Atlético foi vice, mas o Atlético chegou a ficar também 18 jogos sem perder. O que mostra esse Corinthians muito bem armado, compactado, muitas vezes não é brilhante, mas é extremamente eficiente. É isso que importa no campeonato como o brasileiro, que requer muita regularidade. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Agora a semana do Corinthians é bem mais difícil que a do Atlético. Era normal que abrisse essa diferença. Agora ele pega o Internacional na quarta-feira, lá em Internacional. Nunca é fácil, mas é mais fácil do que o jogo do domingo. O Corinthians tem 17 partidas sem perder.
Qual foi a última que ele perdeu lá atrás? Do Santos. E no meio disso ele perdeu 2 jogos do Santos. É um inferno para o Corinthians. O jogo do Santos não encaixa com o do Corinthians. O Santos, a velocidade do Santos é muito ruim para o Corinthians. É um desafio para o Corinthians ganhar do Santos. Um dia vai ganhar, pode ser que seja domingo. E outra coisa, jogo domingo de manhã, legal, um clássico, mas infelizmente não acredito em estádio lotado, porque lamentavelmente teremos a liberação de 2 torcidas, e claro, quando são 2 torcidas que vai a bandidagem uniformizada, portanto a família vai ter medo de ir, e nós vamos ter um público bem inferior a esse aí do jogo contra o Joinville. Era jogo com uma torcida só, mas vão os bandidos, né? Insistem em liberar bandido para ir nesse jogo. Uma pena. O São Paulo foi a Porto Alegre e se deu bem. Alexandre Pato e o Rogério Neymar do Nordeste garantiram a vitória diante do Grêmio por 2-1 e acabaram com a série invicta do tricolor gaúcho, que ainda não tinha perdido nenhum jogo como mandante nesse Campeonato Brasileiro. O São Paulo foi a Porto Alegre encarar o Grêmio e saiu em vantagem aos 34 minutos de jogo com Alexandre Pato, que se livrou de 2 marcadores antes de bater sem chance para Marcelo Groi. No final da partida, o tricolor paulista aproveitou bem o contra-ataque. Rogério passou por 2 e chutou cruzado, no cantinho. 2-0 São Paulo. O Grêmio ainda conseguiu esboçar uma reação com Everton, 2 minutos mais tarde, mas parou por aí. Grêmio 1, São Paulo 2, placar final. Tuvimos velocidade como característica física por las laderas y tuvimos un time atlético e técnico para o jogo interno. Eu creio que o plan foi bom, mas ainda mais importante foi a execução do plan. Então, todo o crédito para nossos atletas. Eu não falo publicamente das coisas que não gosto. O time sofreu ao final sem necessidade. Eu creio que temos que ter mais circulação de bola e de essa maneira sair da pressão do rival. Vitória importante do São Paulo, né? Grande atuação do São Paulo, mais do que isso. O São Paulo dominou o Grêmio, em Grêmio, que é quase impossível, como a Anitta citou, o Grêmio não tinha perdido ninguém lá, impôs o jogo. O São Paulo tem jogado assim contra os grandes, ele já fez isso contra o Atlético em Atlético, com o Corinthians em Corinthians. O problema do São Paulo tem sido contra os pequenos, né? Tem sido irregular. O Santos deu um nó no São Paulo, e é um grandão que o São Paulo não conseguiu encarar, mas essa irregularidade é normal pelo nível baixo do elenco do São Paulo, tem que dar uma boa melhorada no elenco, e também pela montagem do time, é normal. Imaginem com tanta coisa diferente que está sendo colocada pelo Osório, é muito difícil, uma nova filosofia completamente nova, é totalmente diferente, metodologia muito diferente, os caras nunca viram coisa semelhada, então é normal que oscile e vai continuar oscilando, mas ontem foi uma atuação que valeu a pena. Obriga, né, o jogador a jogar, né? Não tem aquela coisa só de marcar, se preocupar marcar, qualquer coisa vai um chutão, não, tem que sair jogando, tem que ter qualidade, precisão nos fundamentos e obviamente isso também tende a melhorar com uma sequência de treinamentos e tal. Qualificando mais o elenco também. Claro, uma coisa necessária. Exatamente. Bom, gente, e depois do jogo de ontem em Porto Alegre, o atacante Alexandre Pato diz que tem como objetivo voltar à seleção brasileira e que não vê nenhum atacante do país melhor do que ele nesse momento. Por isso, a gente quer saber de você o seguinte na enquete de hoje no GazeteSportiva.net. Alexandre Pato merece uma chance na seleção? Sim ou não? Lembrando que nessa quinta-feira o técnico Dunga convoca os jogadores que vão disputar os 2 primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. E aí, menino? Eu até acho que ele, levando em consideração que a seleção brasileira tem, até acho que ele merece uma convocação. Mas discordo quando ele fala que não existe nenhum outro atacante melhor que ele no futebol brasileiro. Existe sim. O nome dele é Ricardo Oliveira. Eu acho que o Pato é o melhor atacante brasileiro, em qualquer lugar, no Brasil e fora do Brasil. Mas ele precisa mostrar isso, ele precisa acreditar nisso, ele precisa jogar o que ele está jogando sempre. Manter. Sim.
Eu colocava o Pato no nível de Neymar e em nenhum momento retirei isso, a não ser quando ele se contundiu. Então, ele começou de uma maneira fulminante e ele foi diminuindo. E ele pode chegar naquele nível de novo. E aí ele será espetacular. Hoje, muito abaixo daquilo, ele já é um jogador espetacular. Mas ser chamado quinta-feira seria injustiça com quem está trabalhando. Ele tem que conquistar isso. Ele vai ter que esperar uma brecha de alguém. Seguramente o Dunga não vai convocá-lo porque tem outras pessoas que estão na frente dele. E você tem que ter uma lógica, e se tem uma coisa que o Dunga tem é lógica. Ele não será convocado e não tem que ser mesmo. Então eu conto com o voto de vocês, gazetesportiva.net, tá? No fim do programa eu dou o resultado. O Santos tropeçou em Campinas. 45 minutos foram suficientes para a Ponte Preta marcar 3 gols e acabar com a invencibilidade de 13 jogos do Peixe. A reportagem é do Adriano Dolfi. O primeiro tempo santista foi um desastre. A Ponte teve praticamente 3 chances de gol e aproveitou todas na base do bate-rebate. A primeira com Badi, após 2 defesas do goleiro Vanderlei. O segundo gol foi em outra confusão na área. Desta vez, Ferron aproveitou o rebote. 2-0 Ponte. Depois do cruzamento da direita, outra bola que acabou sobrando limpinha, desta vez para Borges fazer o terceiro. O Santos ainda teve 2 chances com Ricardo Oliveira. E uma bola na trave com Gabriel. Depois do intervalo, Dorival Júnior tirou o lateral Daniel e colocou Neto Berola. E o goleiro Marcelo Lomba da Ponte fez milagre na cabeçada. Mas a Macaca retomou o controle da partida e poderia ter ampliado com Birubiru. E depois Felipe Azevedo. Marcelo Lomba fez novo milagre no chute de Lucas Lima. E Rafael Longini ainda diminuiu o placar. Final, Ponte 3, Santos 1. O Santos perdeu uma sequência de 13 jogos de invencibilidade na temporada. E o técnico Dorival Júnior já projeta uma sequência das mais complicadas. Contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro e o Corinthians no final de semana em Itaquera. Sabendo que teremos uma semana muito difícil, muito complicada, agravante ainda a própria Copa do Brasil na semana seguinte. Então, eu acho que todo cuidado é pouco, toda a preparação necessária. E assim como nós não ficamos aí comemorando, né, os resultados anteriores, também não temos muito o que lamentar, não. A partir de hoje, saindo do vestiário, já estamos pensando aí no jogo do Atlético e totalmente preparados para o novo momento. Para você não se confundir nas divergências dos números, são 13 jogos de vencibilidade na temporada que o Santos perdeu e 10 jogos no Campeonato Brasileiro. Né? São números bacanas, mas é anormal isso, né? 13 vocês falam que a gente estava aqui conversando. Copa do Brasil, entre Copa do Brasil e Brasileiro. Isso, né? Só do Brasileiro são 10. Mas é muito anormal isso, né? Você embala e tal, mas não é normal. É normal você... Um bom time, ele ganha 3 jogos, empata 1, perde 1, é mais ou menos dentro, até pelo nivelamento do futebol. Ontem foi uma jornada excepcional da Ponte, graças a Deus, né? Porque de muita sorte também, né? Quando perdeu do Vasco não foi azar. Não, tudo bem. Quando ganhou do Cruzeiro e o juiz trocou o resultado, não foi azar. Aí já foi sacanagem mesmo. Então, esse é o problema, né? E o Sérgio Corrêa continua lá, é vergonhoso isso. Então... Acontece. Isso não quer dizer que o Santos vai deixar de ganhar, mas a semana é ruim, hein? Semana pesada. Atlético em Santos e Corinthians em Corinthians. Mas é aquela história que a gente falou, o Corinthians costuma ter problemas com o Santos. E olha como o Santos pode mudar o campeonato nessa semana. Vamos dizer, ele perde do Atlético e ganha do Corinthians. Ou ao contrário, ele ganha do Atlético e perde do Corinthians. Olha como está na mão do Santos a decisão. E até na vida dele, né? Se ele ganhar dos dois, ele cola, fica lá na frente. Exatamente. Verdade. Sem falar também no aspecto psicológico, né? Desculpa cortar. Não, porque ganha dos 2 melhores times do campeonato e já vai ficar na cara do gol ali. E a nega véia está se livrando lá, está subindo. Vamos embora. Mais ou menos, a nega véia. Agora sim, nos embalos de sábado à noite, o Palmeiras recebeu o Figueirense sob pressão, já que o Verdão não vencia há 3 partidas. A atuação palmeirense não foi aquela coisa empolgante, mas a vitória e o fato de não ter tomado gols animaram o elenco e mantiveram o clube na briga pelo G4.
O Palmeiras acabou com um jejum de 3 jogos sem vitória ao derrotar o Figueirense no sábado à noite no Allianz Parque. O primeiro gol do Verdão foi marcado por Jackson. Depois da cobrança de escanteio de Robinho, Rafael Marques desviou e o zagueiro completou para a rede. No finalzinho, Zé Roberto sofreu pênalti, que ele mesmo bateu para fechar o placar. 2-0 Verdão. Com o resultado, o Palmeiras segue coladinho na briga por uma vaga na Libertadores e ganha moral para a semana dura que terá pela frente. Jogos contra Grêmio e Fluminense, adversários diretos do Verdão. No segundo tempo, felizmente, o gol saiu cedo e quebrou um pouco a proposta do Figueirense. Aí o jogo ficou um pouco mais aberto, ficou perigoso porque o segundo gol demorou muito a sair, mas foi um jogo de eficiência. Nós fizemos 2 gols, não levamos gols. Primeiro gol de pênalti hoje em relação ao Palmeiras. Então, saímos satisfeitos, sim, e fortalecidos. Acho que o treinamento de bola parada fez um bom efeito, tanto defensivo quanto ofensivo. Os resultados nos jogos anteriores fez com que muitos falassem de que o Palmeiras não estava mais na briga. Eu acho que esse resultado foi muito importante para a gente encostar no pelotão da frente aí que está indo em busca do G4. Então agora é manter essa regularidade, agora é focar nos próximos jogos, como você mesmo citou, 2 jogos importantes que para a gente vai ser encarado como uma final. Diga, Flávio. O Palmeiras não jogou bem, mas conseguiu os 3 pontos. Era fundamental, tem horas que não é só jogar bem, é ganhar. E precisava ganhar para ganhar moral, para voltar a ficar naquele grupinho lá que ainda está pleiteando Libertadores via Campeonato Brasileiro. Primeiro pênalti do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mas há quem diga que não foi. Eu não sei, o que você achou? Eu acho que não foi. Mas como foi o primeiro pênalti marcado para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Já marcaram tantos que não foi contra o Palmeiras, né? Entendeu? Então eu acho que está, sabe? Eu também achei que foi, mas considerando o histórico, o primeiro pênalti. E pelo nível da arbitragem jogos, também, né? Tá bom demais. Aliás, queria mandar um abraço para um palmeirense que sempre acompanha o Gazeta Esportiva, o Anselmo, que é amigo do Toninho, que é santista, tá vendo? Só um santista, um palmeirense, sempre ligados no Gazeta Esportiva. Um beijo da vovó. Mais 6 jogos completaram a 25ª rodada do Brasileirão. Destaques para a vitória do Flamengo fora de casa, o empate no Clássico Mineiro e também a segunda vitória consecutiva, acredite, tá? Do Lanterna Vasco. Veja aí os gols. O Coritiba recebeu o Internacional no Couto Pereira e foi derrotado graças ao gol solitário de Vitinho já nos acréscimos da primeira etapa. 1-0 Inter. No Maracanã, o Vasco saiu na frente do Atlético Paranaense com essa bomba de Júlio César logo aos 4 de jogo. Nenê, aos 2 minutos da segunda etapa, fechou a conta batendo pênalti. Vasco, ainda lanterna, 2, Atlético Paranaense 0. O Flamengo foi à Arena Condá enfrentar a Chapecoense e abriu o placar com Paulinho aos 10 minutos de partida. Aos 32, o rubro-negro ampliou com Canteiros. O time da casa foi para cima e descontou com Bruno Rangel, cobrando pênalti aos 35 do segundo tempo. Mas o Flamengo soube aproveitar o contra-ataque e matou o jogo com Kaique tocando na saída do goleiro. Final, Chapecoense 1, Flamengo 3. O Clássico Mineiro em Belo Horizonte começou com o Cruzeiro abrindo o placar aos 37 minutos de partida no chute fraco de William, que o goleiro Vitor acabou aceitando. O Atlético Mineiro escapou da derrota já no fim da partida. Carlos se antecipou à zaga e deixou tudo igual no Mineirão. Cruzeiro 1, Atlético Mineiro também 1. O Avaí fez a lição de casa ao bater o Goiás na ressacada. E olha que os goianos saíram na frente com esse gol de Bruno Henrique, que o goleiro Wagner deu uma bela ajuda. O time catarinense só conseguiu a virada nos minutos finais. Aos 39 do segundo tempo, Emerson subiu no segundo andar para deixar tudo igual, 1-1. E aos 48, Marquinhos deu uma bicicleta. O goleiro Renan pegou, mas deixou a bola escapar. André Lima se aproveitou da indecisão para pressionar o goleiro goiano e a bola acabou entrando. Apesar das reclamações de falta do time do Goiás, o juiz validou o lance e ficou assim, Avaí 2, Goiás 1. E na Arena Pernambuco, o Sport acabou com um jejum de 10 partidas sem vencer. Vitória por 1-0 em cima do Fluminense. Gol do lateral Danilo em uma bomba de pé esquerdo.
Bons jogos, a gente tem visto inclusive nas novas arenas público cada vez maior. O Sport tinha menos do que o normal, 20 mil pessoas. Porque estava sem ganhar 10 jogos. Pois é. Mas você vê, mais de 40 mil lá no Grêmio, no Palmeiras teve um pouquinho menos agora também, no Corinthians 40 mil. Estava um tempinho sem ganhar. Eu sei, mas é uma média muito boa. E sobre Atlético Mineiro e Cruzeiro, que também teve um público muito bom. Esse gol de cavaco aí, eu achei que foi falta também, no goleiro, viu? Opa, cavalinho. Eu teria marcado falta. Eu também teria. Mas, né, vai saber o que passa na cabeça do árbitro nessa hora. Sobre Atlético Mineiro e Cruzeiro, Flávio, cenas lamentáveis, a gente não tem as imagens aqui para mostrar. Isso uniformizado, é briga de bandido. Mas eu acho revoltante. Até hoje, a gente observar essas imagens, depois de todos... Mas é bandido contra bandido, clássico, quer dizer... Para mim, tanto faz. Sabe? Bandido contra bandido. Eu vejo com muita tristeza. Eu fico muito preocupado se tivesse alguém de família, alguma coisa que presta, mas ali era lixo contra lixo. E você não vê nenhuma ação efetiva mesmo. Não, isso não. Isso não vai ter nunca, esquece. Você não vê. As autoridades estão na mão deles, estão em conluio com eles, a polícia, só tem conversa mole, políticos, os clubes. Então, enquanto não tiver envolvido família, gente séria, que se ferre, eu não estou nem aí. E a rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 2 jogos terminaram em 0-0, foram nos confrontos entre Atlético Goianiense e Vitória, no Serra Dourada. E ABC e CRB na Arena das Dunas, em Natal. O Oeste venceu o Boa Esporte em Osasco por 2-1. Macaé e Criciúma ficaram no 1-1 em Macaé. Confira aí os gols dos outros jogos. Em Salvador, o Bahia venceu o Bragantino pelo placar de 3-2 e subiu para a 3ª posição na Série B. A equipe chegou aos 44 pontos, mesmo número que o vice-líder Paysandu, porém com uma vitória a menos. Falando no Papão, a equipe paraense ficou no empate com o Paraná, em Curitiba. Rafael Costa e Wellington Júnior marcaram um gol para cada lado e definiram a partida, 1-1. O Sampaio Correia bateu o Ceará graças ao gol solitário de Jamie e pulou para a 5ª posição na tabela. A equipe só não entrou no G4 porque tem saldo de gols menor que o Vitória. O América Mineiro conseguiu uma pequena recuperação ao vencer a 2ª partida seguida depois de 3 derrotas no campeonato. Contra o Náutico, Marcelo Toscano e Felipe Amorim garantiram a vitória ao Coelho, 2-1 e só. Com um gol em cada tempo, Santa Cruz bateu o Luverdense por 2-0. Alemão no primeiro tempo e Daniel Costa no segundo deixaram o Santa na 7ª colocação, ainda sonhando com uma vaga no G4. E o Botafogo não tomou conhecimento do Mojimirim fora de casa e venceu o jogo sem muitas dificuldades. Roger Carvalho, Tomás e Luiz Henrique construíram o placar de 3-0. O Bota é líder isolado da Série B, agora com 4 pontos de vantagem para o Paysandu, segundo colocado. Bom, gente, o escândalo de corrupção da FIFA pode ter novos desdobramentos e prisões em breve. É o que garantem as justiças dos Estados Unidos e também da Suíça. Em entrevista coletiva em Zurique, na Suíça, os procuradores gerais dos 2 países disseram que a investigação cresceu após as prisões de dirigentes da entidade em maio e que o caso ainda não está nem no intervalo, comparando assim a um jogo de futebol. Eles não revelaram os nomes que são investigados, mas confirmaram que receberam informações e denúncias de vários países e que mais membros da FIFA podem parar sim atrás das grades em breve. Nessa semana, a Justiça Suíça vai definir se o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, será extraditado para os Estados Unidos. Ele está preso no país europeu desde maio. E se ele for extraditado, acho que tem muita gente que vai ficar preocupada com o que ele tem para falar. E outra coisa... A tendência é ser extraditado. Então. Estão caminhando para fazer um acordo, ele vai dar um caminhão de dinheiro, do caminhão de dinheiro que ele tem. Ele deve ficar depois um bom tempo, depois vai usar a coleirinha lá, como é que chama? Tornozeleira? Tornozeleira. E vai entregar muita gente, que é muito bom. Se quiser... É só prender, viu? Porque eles confessam. Não precisa escolher, é só chegar e pegar, porque tem um monte. Tem um monte. É quase, eu diria que se prender todos, vai cometer 1% de injustiça, 2%, 5% no máximo. Enquanto isso, tem muita gente que não está viajando, né? Acho que o dólar está alto. Está alto o euro. O dólar está alto. Os americanos cancelaram a Copa América
do ano que vem lá, porque não ia ninguém, nenhum dirigente lá. É verdade, como é que eles vão fazer a competição sem cartola? É verdade. Atenção, recado muito importante, para o que você estiver fazendo, larga a esposa, o cachorro. Já está no ar no site para você votar e escolher os vencedores do Troféu Mesa Redonda 2015. www.troféumesaredonda.com.br. A votação começa hoje para você aí de casa e vai até o dia 16 de novembro. Flávio Prado, quero saber sua escalação. Se eu já votei? Sim, algum nome. Eu já tenho 2 nomes. Me conta. O técnico Mouriva e o Giovânio, que é uma simpatia. Mas eu mudo isso aí. Eu vou o Giovânio teve aqui ontem no mesa, ele ganhou uma legião. Maravilhoso. Olha aqui. E 3 empresas maravilhosas estão conosco nessa edição do Troféu Mesa Redonda. A nossa querida Lux Color, a nossa querida Baltec e a Kron estão com a gente nesse Troféu Mesa Redonda 12ª edição. Votem em gazetesportiva.net. Não deixem de ir lá. Ou também direto no nosso site www.troféumesaredonda.com.br. Tem esses 2 caminhos. Gente, voltamos a falar do São Paulo, que depois da importante vitória diante do Grêmio por 2-1 em Porto Alegre, vive a expectativa do retorno dele, o mito, Rogério Ceni, para o jogo da próxima quinta-feira contra a Chapecoense no Morumbi. O repórter Fernando Gavini esteve no CCT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. A defesa difícil no treino mostra que o Rogério Ceni está quase pronto para voltar ao time. Recuperado da lesão na virilha que o afastou de 8 dos últimos 9 jogos do São Paulo. Ficamos felizes, né? Porque ele está melhorando. Sabemos como é difícil ficar fora e ainda mais para ele, que é o último ano. A gente fica triste por ele, mas tenho certeza que o quanto antes ele vai estar de volta, vai nos ajudar. É um jogador que faz muita falta para o grupo, porque é um líder, uma pessoa que nos orienta e nos dá muita força dentro de campo. Mas tenho certeza que logo ele está de volta e vai nos ajudar. Se a escalação de Rogério Ceni quinta-feira contra a Chapecoense vai depender da evolução dele durante a semana, Luiz Fabiano é presença certa. O atacante, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Grêmio, não sente mais nada no joelho esquerdo e está à disposição do técnico Juan Carlos Osório depois de ficar 3 semanas de molho por conta da lesão. São jogadores muito importantes, a gente fica na expectativa que o Rogério volte o quanto antes para nos ajudar. O Luiz já está treinando, já está à disposição e tenho certeza que com a volta deles o time vai se fortalecer ainda mais. Reforço importante que deixa o time ainda mais forte. Contra o Grêmio, Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Carlinhos voltaram de lesão. O tricolor conseguiu o feito de vencer o adversário fora de casa, apagando a péssima imagem deixada na goleada de 3-0 sofrida para o Santos quarta-feira na Vila Belmiro. Deixamos o jogo do Santos para trás, pensamos somente no Grêmio e conseguimos uma belíssima vitória. Isso é o mais importante. O time reagiu rápido, mostramos a força do time, todo mundo se ajudando, se aplicando. Eu acho que com esse pensamento, o nosso objetivo vai ser alcançado. Apesar da vitória, o São Paulo não conseguiu voltar para o G4. O time tem o mesmo número de pontos do que o Flamengo, mas tem uma vitória a menos, por isso é o 5º colocado. Para conquistar a vaga na Libertadores, é preciso ser mais regular e mostrar que o verdadeiro tricolor não é aquele que perdeu para o Santos, e sim o que venceu fora de casa o time do Grêmio. O São Paulo tem uma qualidade muito grande, um elenco muito forte. E tenho certeza que vamos conseguir uma sequência boa de vitórias. Basta nosso time fazer o que fez nesse domingo, todo mundo se ajudando, se aplicando na marcação. Tenho certeza que a gente vai conseguir uma sequência boa de vitórias. O Corinthians vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional e pode chegar a um recorde na Série A. Conseguir um bom resultado lá é importante, já que a briga na parte alta da tabela é muito boa e o Corinthians quer continuar só puxando a fila da tropa de elite do Brasileirão. Aí o Lopes chegou e subiu, vai subir, todo mundo aí quietinho aí, vai subir ninguém.
uma rodada quase perfeita. Com os adversários diretos na briga pelo título perdendo pontos, o Corinthians abriu 5 de vantagem para o segundo colocado Atlético Mineiro. Sem contar que já são 17 jogos sem perder, praticamente um turno inteiro. Dá até para esquecer quando foi a última derrota. E aí, Malcolm, você se lembra? Não. Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. A gente te dá uma força. Foi contra o Santos, na Vila Belmiro, dia 20 de junho. Com o resultado no final de semana, o Corinthians já tinha a melhor defesa. Agora possui também o melhor ataque da competição, com 42 gols. Caso vença o Internacional quarta-feira, pode igualar um recorde de 18 partidas sem derrota. Algo que só aconteceu com o São Paulo em 2008 e com o Atlético Paranaense em 2004. A gente não joga pensando nisso, né, nos números. Os números são consequência do trabalho durante a semana, durante os jogos. Não são os nossos objetivos principais, né, bater esses recordes, ser equipe de maior vencibilidade. Isso aí acontece naturalmente. Vocês estão muito mal informados, estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. O atacante Rildo, que foi substituído no final de semana com apenas 2 minutos de jogo, teve constatada uma luxação na clavícula. Será operado nesta terça-feira e vai desfalcar o Corinthians por cerca de 2 meses. Quando eu puder, eu arrumo um substituto. A nova baixa no ataque fez a diretoria agir rápido e correr atrás de um reforço. Nesta tarde, o atacante Lincoln, de 31 anos, realizou exames médicos e deve ser apresentado nos próximos dias. Era uma pena, o Rildo, né? Ele estava muito bem, nos ajudando bastante. Estava entrando nos jogos, mostrando muita qualidade. E a oportunidade que ele ia ter de jogar em casa, titular, ele se lesionar logo no começo foi realmente triste para todos, né? Todos ficaram chateados por ele. E o Lincoln é um jogador que já atuei várias vezes contra ele, né? Muito forte na bola aérea, protege muito. Jogador que, apesar de ser grande, tem também uma certa qualidade com a bola nos pés. É 100%, 14. Confira, meu capitão. O centroavante chega por empréstimo até o final da temporada. O Timão tem até este dia 15 para inscrever novos atletas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem uma parceria com o Bragantino que facilita o intercâmbio de jogadores. Mais nomes estão sendo especulados, mas todos para o ano que vem. Descansa! Frente para a retaguarda! Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Jamais! Nunca! Ó, o Lincoln é bom, viu? Eu conheço esse jogador. Ele jogava no Bragantino uma vez, um jogo da Ponte, ele meteu 3 gols na Ponte dentro de Campinas. Ele é forte, vira bem, bate em gol. É aquele jogador que fica dentro da área. Pivôzão, bom de cabeça. Bela contratação do Corinthians. Só que é meio, pelo que eu sei. Por isso que não custava caro, o Bragantino não queria vender pra ninguém. Falei várias vezes. Como é que é a história, Flávio? Contrato o cara e tal. Ele é meio zureta. Ele meio... meio, sabe aquele meio zuretão e tal? Jogador meio. Mas jogador, tem muito jogador. Temperamental. Né? Bom ter. Boa, tá isso aí. Temperamento. É que na Penha fala zureta. 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 É isso que eu quero dizer. Ela ficou com esse olhão assim arregalado. Temperamental. É só isso. A Chapecoense, não sei se você está sabendo, confirmou com o Guto Ferreira. A Chapecoense começa a trabalhar terça-feira. Grande contratação. Foi uma pena demitir o Vinícius Eustrópio, poucos times mantiveram o técnico, mas o Guto é ótimo, né? Não precisa nem falar. Muito bom. É o nosso Guardiola. Você tá fogo. Isso aí. Tá demais. Gente, falando em contratação, agora é pra valer, hein? Depois de um certo atraso aí pequenininho na documentação, o volante Ledesma finalmente foi apresentado e vai reforçar o Santos na sequência da temporada. A reportagem é do Adriano Dolfi. Foram quase 10 anos de Lazio, onde se tornou o ídolo da torcida italiana, para virar agora o novo reforço do Santos. Estamos falando do volante Christian Ledesma, de 32 anos. Tengo el pensamiento que Santos para mí no es una oportunidad, sino que es una grande oportunidad por la historia que tiene Santos, no solamente en Brasil, sino en el mundo. O argentino naturalizado italiano vai ganhar um salário mais modesto por aqui,
cerca de R$100 mil. Pesou a indicação de um ex-santista, o meia Felipe Anderson. Año pasado conversamos de su experiencia aquí en Santos. Lui mi falou molto bene de Santos como estructura, como club y de Santos ciudad. Y un mes atrás, antes de tomar la decisión de venir, hablé de nuevo con él y me confirmó todo lo bueno que vi, porque viendo la estructura del centro de entrenamiento pienso que no tiene nada para envidiar como estructura a muchos clubes de Europa. O volante conhece bem duas referências do atual elenco: o centroavante Ricardo Oliveira e o meia Renato, que atuaram no futebol europeu. Ricardo Oliveira es un jugador conocido, así como Renato, que ha jugado tantos años en el Sevilla. Son jugadores importantes, conocidos de experiencia. Ledesma não joga uma partida oficial desde maio desse ano. A luta agora é para voltar a entrar em forma e finalmente estrear com a camisa do Santos. Creo y necesito de 10 días máximo para después entrar con el grupo. Es mi pensamiento. Después cada jugador cree siempre que está bien y es el entrenador y el preparador físico que decidirá. Pero viendo mis condiciones y conociéndome yo como en mi parte atlética, en mi parte de jugador, espero de entrenar esta semana solo, una mini pretemporada de una semana y después comenzar con el grupo. Muito bueno. O Palmeiras busca agora iniciar uma sequência positiva no Brasileirão e para o jogo com o Fluminense na próxima quarta-feira no Maracanã, o Verdão pode ter o reforço de 2 titulares que estavam no departamento médico. Veja aí na reportagem do Alexandre Silvestre. Na reapresentação do Palmeiras, sobrou para o Kelvin. Tá pensando que ele vem despreparado para a coletiva? Controla os nervos e o que deve dizer. Confesso que fico um pouco nervoso ainda, né? Que não sou muito acostumado assim a dar entrevistas, né? Então fico um pouco nervoso sim, mas eu penso sempre nas perguntas, né? Também somos ali preparados um pouco antes também, temos um pouquinho da base, né, das perguntas que vão ser feitas. Vitória sábado contra o Figueira e graças à sua entrada, com a sua contribuição, o Palmeiras reabilitou-se no Brasileiro. Concordo contigo, né? Acho que no primeiro tempo ali criamos sim, mas não criamos com muita agressividade, né? Então entramos no segundo tempo já para fazer algo diferente e foi o que o treinador me pediu, né? Para ali ir para cima, né? Ir para cima da defesa e conseguir ali, né? Fazer as minhas jogadas ali e para ajudar a equipe. Vitor Hugo e Dudu estão suspensos. Arouca e Lucas Barrios devem voltar. E vai que o professor descola um lugarzinho na equipe titular para você, Kelvin. Finalmente estrear no Maraca. É quarta-feira contra o Flu. O sonho de qualquer jogador brasileiro desde pequenininho é jogar no Maracanã, né? Fazer gol no Maracanã. Então, para mim vai ser mais um sonho. Então vou dar meu máximo lá também, né? Vou dar meu máximo aqui no treino para que eu possa ir para o jogo e também entrar, né? Entrar para ajudar a minha equipe lá no Maracanã. E de sonho em sonho, a dura realidade do Palmeiras na competição pode virar felicidade plena no final. Kelvin acredita em vaga na Libertadores. Até aí tudo bem, a distância do Verdão para o chamado G4 é de apenas 3 pontinhos. Mas o jovem atacante crê ainda num possível milagre. Eu acredito no título sim, porque eu já tive uma experiência própria quando eu estava lá no Porto, que nosso time estava empatando um jogo e a equipe adversária estava ganhando o título. Então, até os 92 minutos, nós lutamos ali e eu pude fazer o gol da vitória e vencemos o campeonato, né? Então, acho que isso foi para mim uma lição de vida. E eu acredito até o final. Resultado final no nosso site gazetesportiva.net. Alexander, o Pato, merece uma chance na seleção? Sim ou não? Sim, 61%. Não, 39%. Por que você está rindo desse jeito? Não. Alexander,
Bom, amanhã a gente se encontra às 10h30 da manhã no Super Esporte. E o Chico, o Flávio, o Godoy... Não, o Celso. Daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Obrigada. E você? Valeu. Abraços. Pra onde você vai agora? Agora eu vou passear. Ah, tá bom. Tá bom? Tchau. Tchau.